E atenção, senhoras e senhores da província argentina de Corrientes, Dr. Ricardo Guilherme Riconto e demais integrantes de sua comitiva. Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Borja, Dr. José Pereira Alves. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado César Tino. Excelentíssimo Senhor Secretário do Departamento das Américas do Ministério das Relações Exteriores, Primeiro Secretário José Fiuza Neto. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Borja, Vereador Juarez Martins. Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado, excelentíssimos senhores deputados estaduais, excelentíssimos prefeitos municipais, excelentíssimo presidente da Associação de Produtores e Empresários de São Paulo e Santo Tomé, Dr. Paulo Bauer, senhores presidentes de entidades de classe, senhores empresários, demais autoridades, senhoras e senhores, nós vamos iniciar a nossa participação entregando o recuerdo para o nosso querido governador Riconto, com algumas imagens do nosso amado Rio Grande. O governador Riconto me deu uma cuia, um chimarrão, para tomar o chimarrão. E é bom que aqui em São Paulo eu faça esclarecimento, porque está dando uma confusão muito grande. Eu, governador, cheguei uma repartição pública e num determinado guichê estava uma pessoa esperando e tinha os companheiros tomando chimarrão. E eu proibi que durante o trabalho se tomasse chimarrão. E os nossos poetas dizem que primeiro os encargos, depois os amargos. Encontramos também na poesia gauchesca que o chimarrão é para antes e depois da lida, não durante a lida. Porque quem está na lida não tem tempo de tomar chimarrão, tem tempo de fazer um grande trabalho pelo grande. Deixe o governador de explicação para os intrigantes que andavam por aí, dizendo que o nego velho aqui não gostava de chimarrão. Ao contrário, 5 horas da manhã estou todos os dias abraçado com a minha cuia, uma erva boa, fazendo aquilo que Glauco Saraiva dizia. Amargo, doce e doutor, num beijo de lábios de prata, tens o perfume da mata molhada pelo sereno, e a cuia, seio moreno, que anda de mão em mão, traduz na sua simplicidade a velha hospitalidade da gente do meu rincão. Quando fazíamos o ônibus para cá, nós assumimos o compromisso, eu e o governador, que na hora da inauguração da ponte, se outros forem os governadores, se outros forem as autoridades, nós vamos passar de mãos dadas, eu e ele, no fundo, lá atrás, bem atrás do povo que vai festejar esse grande acontecimento para o Brasil e para a Argentina. Nós subimos. Eu tenho certeza absoluta que essa não vai ser daquelas obras que não vai nos dar a grande oportunidade, governador Riconto, desse encontro fraterno, generoso e amigo para a inauguração da ponte. Isso vem o governador Pedro Zico. Aqui está o marco inicial da integração do Corisco. A ponte é o caminho por onde vamos transitar as nossas vontades. A ponte é o caminho por onde vamos transitar os nossos desejos, as nossas aspirações. A ponte será a ligação e vai mostrar ao mundo que esta fantástica, generosa e fecunda região começa a despertar de longo sonho letárgico a que foram submetidos, em cujas estruturas há aqueles que possuem bens, há
àqueles que possuem patrimônios, mas há também aqueles que não possuem nada, nem a esperança de dias melhores. Nós queremos que a integração do Cone Sul, não tão somente com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, com a Colômbia, com toda a América, no extraordinário, no magnífico, no generoso sonho de Bolívar, que a Latinoamérica seja uma nação só, num abraço só, numa compreensão só, numa vontade só, para libertar os seus povos da miséria a que fomos submetidos ao longo de tantos e tantos séculos, ao longo de tantas e tantas décadas. Nós não nos conformamos, governador, com os desequilíbrios sociais. Nós não nos conformamos com os desequilíbrios regionais, mas nós sabemos, todavia, que quem tem que corrigir isto somos nós mesmos, porque somos nós, os proprietários dos nossos destinos, da nossa consciência, da nossa vontade, da nossa fé e da nossa crença. Nós temos vontade, temos crença de mudar as estruturas. Vamos mudar. Vamos. Eu vou falar mal dos portugueses. Não vou fazer o aterro sem acordo. Vou esperar a corte para fazer o aterro. A corte ficar tranquilo. Sei que também de parte do governador Conte, isso está, segundo a Duma, matéria vencida, como se diz no campo do direito. O aterro nós faremos. Mais do que isso, tem certeza absoluta que nessas reuniões do governo federal, não apenas o brasileiro, como também o argentino, estão tomando consciência. Estão conhecendo que as comunidades começam a se movimentar rumo às conquistas a que tem direito. E essa ponte é um direito dessa região. Nós vamos mostrar ao mundo que não é apenas a Europa que pode fazer essa integração. Não só ela pode comemorar em 1992 a nova Europa, onde 340 milhões de pessoas se constituem no mais poderoso mercado interno do mundo jamais visto no mundo. Nós vamos mostrar também aos Estados Unidos, Canadá, ao México e também aqui. Nós estamos com essa consciência clara, despertada e lúcida, que a integração é o melhor caminho para a formação do mercado comum, capaz de despertar as potencialidades, as riquezas de uma região. Não tão somente no intercâmbio cultural, não tão somente no intercâmbio político, mas principalmente no econômico, para tirar a nossa região da estagnação e quase do atraso em que algumas regiões ainda se encontram. Nós vamos também mostrar que, tal como os japoneses que encontraram no caminho da integração vários espaços para a troca de experiências, Argentina, Uruguai e América Latina toda, nós vamos, sem dúvida alguma, encontrar este caminho. Me permita, governador, que lhe diga o poema de alguém que também sonhou com esta América Latina. De alguém que no meio